Boa noite a todos que estamos aqui. Vamos começar mais uma reunião pública virtual do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje o nosso companheiro Vinícius Pimentel é o responsável pelo estudo. Eu vou ler a página inicial, fazer a prece, e depois eu passo a palavra para ele para fazer a apresentação. Tá? Então, do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Acautela-te dos amigos frios de coração enregelado. Há homens que mataram as emoções e deixaram-se vegetar em relação ao bem, exalando miasmas que contaminam portadores do pessimismo malfazejo, que termina por infelicitar quem dele se acerca. Dilata o círculo das tuas afeições. No entanto, cuida-te quanto às influências de tal natureza, que terminam por perturbar, levando ao desencanto. Esses indivíduos, amargos, perambulam sem norte, e tudo quanto vem sombreiam com a sua ótica escura. Deixe que brilhe o sol em ti. Joana de Ângeles, livro Vida Feliz. Façamos a nossa prece inicial. Querido Jesus, amados amigos da espiritualidade, nós agradecemos por esse momento de reunião, pela oportunidade de aprender contigo, Mestre, e com as luzes da doutrina espírita termos uma percepção mais clara do teu evangelho, da tua mensagem de paz e de amor. E assim, Senhor, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Então, Vinícius, a palavra é sua, eu vou fechar minha câmera, meu microfone, sugiro que todo mundo faça a mesma coisa para diminuir o tráfego, e o Vinícius tem a palavra, depois que ele terminar o estudo dele, a gente volta para a gente conversar. Boa noite, gente, tudo bem? Então, hoje a proposta do nosso estudo é falar sobre médiuns e o seu trabalho na casa espírita. Então, esse é o nosso tema da palestra de hoje e eu espero que seja de grande proveito para todo mundo. Quais são os trabalhos que nós temos na casa espírita? Paulo de Tarso, assim como muitas outras casas espíritas, são diversos os trabalhos que os colaboradores do Centro Espírita eles estão aptos a realizar. Nós temos a reunião pública de doutrinação, que na oportunidade como hoje está sendo feita online. Então, uma grande inovação, um esforço que todo o grupo do Centro Espírita faz para que os nossos irmãos, nossos colegas, eles possam receber as informações da doutrina espírita. Mas também outros trabalhos, como a própria evangelização infantil, os treinamentos para os passistas, para que eles trabalhem após a reunião de doutrinação nos momentos de passe. E também trabalhos como a reunião mediúnica e a reunião de desobsessão. Estas duas reuniões são reuniões que se faz necessário a presença dos médiuns. Nestas reuniões, nós temos a capacitação do médium, que ele precisa aprender a lidar com esta faculdade, e também nos médiuns mais capacitados e que tenham os melhores recursos mediúnicos, vão para o trabalho na desobsessão. Todo o trabalho que é realizado dentro da casa espírita, no que diz respeito à reunião mediúnica e na reunião de desobsessão, nestes dois casos, se faz necessária a presença dos irmãos médiuns. E esses trabalhadores são trabalhadores muito sérios. Esses grupos precisam estar muito coesos dentro de um local protegido, para que as manifestações espíritas que ali ocorrerão estejam protegidas. Essas manifestações, elas são, de certa maneira, controladas, porque são realizadas num ambiente propício, com pessoas adequadas, que compreendem aquele evento e estão instruídas para poder lidar melhor com todas aquelas manifestações que ali ocorrerão. Estas manifestações, elas não ocorrem de maneira espontânea dentro da casa espírita. Elas vão ocorrer mediante a concentração do grupo, da prece e da evocação dos espíritos. O médium, então, é aquela pessoa encarnada que sente a influência dos espíritos em algum grau. Então, ele será o intermédio homem
espírito. Então, o médium, ele vai realizar esse intercâmbio, esse intermédio. Ele vai servir de instrumento, um instrumento que vai ser guiado por uma inteligência, que não a do próprio médium, vai ser guiada por um princípio inteligente do espírito, perfeito? Então, o médium será um instrumento. E esta faculdade mediúnica, ela não é um privilégio exclusivo do médium. Isso é uma habilidade do homem. O homem tem esta habilidade. Raros são os homens, as pessoas, que não possuem nenhum tipo rudimentar que seja de mediunidade. Todos temos, mas acontece que há indivíduos que se apresentam como melhores instrumentos para a realização da comunicação com o mundo espiritual. E são justamente estas pessoas que se apresentam com melhores mecanismos que poderão captar as informações do mundo espiritual e transformá-la em informação de conteúdo, em informações claras para nós. A mediunidade, ela não é boa, não é ruim, ela é em si, ela apresenta-se neutra. Cabe ao homem, ao ser humano, utilizá-la de acordo com o teu interesse. E aí é importante, porque esta ferramenta, ela vem com uma utilidade para servir a senda divina. Entretanto, o homem, dentro dos seus princípios morais, da sua conduta, vai utilizar desta habilidade como bem quiser. Obviamente que a conduta moral do médium, conduzindo esta habilidade da melhor maneira possível, vai fazer com que ele se aproxime, ou melhor, que os espíritos benfeitores se aproximem a ele, tenham um interesse por usar daquele mecanismo bem intencionado do médium para realizar a transferência de informações entre os mundos. Então, se o homem de pobreza moral, mas ainda possuidor de faculdades mediúnicas, ele pode usar destas habilidades não para o bem da sociedade, para o bem dos irmãos, contribuir na senda divina, mas do ponto de vista egoísta, para fins próprios, ou até mesmo com intenção de não realização do bem. Cada médium, ele vai ter uma aptidão. Então, como um mecanismo para a transmissão de informação do mundo espiritual, cada médium terá a sua capacidade. Haverá no médium uma forma de expressar a sua mediunidade, de fazer a comunicação com o mundo espiritual mais adequada. E esta habilidade é que é usada em reuniões. Primeiramente, as reuniões mediúnicas são reuniões de capacitação para aquele que descobre a sua habilidade mediúnica e que necessita de orientação. Então, nas reuniões mediúnicas, ela é feito um treinamento com estas pessoas. E entendam, este treinamento, ele é um treinamento que às vezes dura anos de treinamento, para que o médium tenha a capacidade de controlar os fenômenos, porque neste momento em que ele está aprendendo a lidar com esta habilidade, o médium também é convidado a seu aprimoramento moral. Somos humanos, somos espíritos imperfeitos, cheios de pobreza moral, o que nos coloca, principalmente quando providos de habilidades mediúnicas, a um grande desafio. As nossas pobrezas morais dificultam o intercâmbio com o mundo espiritual. Então, ter a mediunidade e querer usá-la para o bem, isso é um convite para o aprimoramento moral. E é feito justamente isso nas reuniões mediúnicas. Por isso, a reunião mediúnica é uma reunião fechada, onde existe o coordenador, dotado também de habilidades mediúnicas, outros médiuns
mais aptos, mais capacitados, e os iniciantes, que ali aprendem como lidar com as suas faculdades e também aprendem a como falar com os espíritos sofredores que ali entram em comunicação. Então veja que o médium, então, ele é um instrumento para que a comunicação com o meio espiritual, com o mundo espiritual ocorra. Então ele vai ser o ponto passivo de uma inteligência que pode ser a ele estranha. Aquela inteligência, muitas vezes, não vem do médium, mas vem de um outro espírito. Então, para que ele possa emitir as informações de um princípio inteligente, para que seja compreendida por seres inteligentes, é necessário que ele treine essas aptidões. E dentre as variadas formas de mediunidade, existe algumas que são mais aptas ao trabalho na casa espírita. Existem algumas aptidões que são as mais adequadas à transferência desse conhecimento. Iniciando, vamos falar um pouquinho sobre os médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns de efeitos físicos, como o próprio nome diz, são pessoas dotadas de habilidades mediúnicas que são capazes de agir sobre a matéria. São médiuns muito raros na atualidade. Dentro deste grupo de médiuns, nós temos aqueles chamados médiuns facultativos, porque eles têm a consciência dos efeitos dos fenômenos espíritas que eles são capazes de realizar por própria vontade. Mas também há aqueles que são inconscientes, eles são involuntários, eles não dominam conscientemente os efeitos espirituais que eles são capazes de realizar. Isso é muito comum em crianças, mas não é hoje uma mediunidade comum. O que esses médiuns são capazes de fazer? São médiuns que são capazes de fazer um objeto material levitar. São médiuns capazes de fazer com que esses objetos batam em outros, ou até mesmo que gerem som na própria matéria, sem mesmo tocá-la. São mediunidades, como eu disse, raríssimas. Efeitos de suspender corpos físicos demandam muita energia vital do médium. Algumas dos efeitos que esses médiuns são capazes de fazer são as aparições, que são a materialização de algum objeto ou pessoa. Então vejo que são raridades no mundo atual. Por quê? Porque o mundo do qual vivemos atualmente, como esse, em que nós mantemos a comunicação por meio da internet, há algumas centenas de anos atrás, nós seríamos tidos como bruxos, como pessoas não adequadas do convívio social, porque nós acreditamos que a comunicação entre as pessoas ela pode ser feita mediada por um computador. Agora, se nós levarmos este mesmo raciocínio para épocas muito antigas, da época medieval, os médiuns sempre existiram. Esta habilidade é inata do homem, mas dentro da nossa evolução histórica, o que evoluiu foi o conhecimento, o amadurecimento científico, para que a comunicação espiritual ela possa ser melhor compreendida. Então, hoje, na atualidade, médiuns de efeitos físicos não têm tanta importância. Mas já houve grande importância da ação desses médiuns, muitos anos atrás, onde era necessário mostrar que havia um mundo espiritual. E durante a Idade Média, muitos médiuns sofreram. Muitas vezes eles não sabiam o poder que possuíam sobre a matéria e foram tidos como pessoas que possuíam o mal, mas na verdade era tudo uma grande ignorância. Esse fenômeno, atualmente, como eu disse, já não tem mais tanta importância. E para uma reunião mediúnica, médiuns de efeitos físicos, eles são raros e hoje temos mecanismos melhores de comunicação. Médiuns de efeitos físicos dificilmente
atualmente são usados em reuniões mediúnicas dentro dos centros espíritas. São raros. Esse tipo de médium, ele se desgasta muito. Esse tipo de médium, ele doa muito do seu fluido vital. Então, ele causa muitos desgastes no médium e para quem convive com este médium, devido aos efeitos físicos que ocorrem acerca desta pessoa. Então, hoje temos habilidades melhores, porque o conhecimento científico progrediu e podemos usar de ferramentas outras para a comunicação espírita. Então, esses médiums de efeitos físicos, eles nas reuniões mediúnicas de desobsessão, elas não ocorrem. Mas é sempre importante que em uma reunião existam dentro desta reunião uma terceira pessoa, um médium que realiza a comunicação, mas que também exista aquele que vai orientar, aquele que vai se comunicar com o espírito, que é uma pessoa que vai fazer a doutrinação para o espírito, que usa do corpo do médium como mecanismo de comunicação. Então, o médium, neste momento, ele muitas vezes está inconsciente e ele serve de ponte para a comunicação. Mas quem dialoga com o espírito é uma terceira pessoa, da qual nós vamos falar já. Quanto aos médiuns sensitivos, esta é uma faculdade que todos os médiuns possuem. Todos os médiuns são sensíveis à identificação dos espíritos, mesmo que de forma muito rudimentar. Mas os médiuns, eles precisam desta habilidade mediúnica, de sentir a presença dos espíritos. Então, essa é uma faculdade indispensável para os médiuns e ela vai se desenvolvendo com o aprimoramento dos estudos do médium. Ela é polida com o hábito do estudo e ela é muito sutil. Aquele médium que desenvolve as suas habilidades sensitivas, ele consegue experimentar até mesmo a natureza do espírito que faz a comunicação. Ele sente se esse espírito ele tem boas ou más intenções quando ele se aproxima. Isso é muito importante durante a comunicação espírita. Espíritos de boas intenções conferem ao médium impressões suaves, agradáveis da sua presença. Ao contrário, espíritos de pouco progresso moral são penosos, angustiantes, desagradáveis para o médium. Então, o médium tem esta habilidade de sentir o espírito que aproxima. Outro tipo de mediunidade são aqueles audientes, aqueles que escutam. Deste órgão auditivo, eles são capazes de escutar. Eles ouvem a voz dos espíritos. Escutam uma voz interna, falando do íntimo. O médium escuta no seu íntimo aquilo que o espírito quer mencionar. Mas também, outras habilidades mais apuradas, o médium é capaz de escutar o espírito como se fosse uma pessoa viva ali falando do lado dele. Essa faculdade, ela é muito agradável para o médium, desde que o médium tenha controle sobre os fenômenos. Então, é muito bom ter um espírito agradável que se aproxime para falar coisas boas. Mas quando o médium ele não tem o controle da sua mediunidade, ele vai passar a escutar espíritos falando qualquer coisa do lado dele. E o médium ele pode ficar profundamente perturbado quando ele não tem o controle das suas faculdades, sendo, portanto, fundamental a necessidade do estudo. Os médiums falantes, neste caso, o dom do médium é sobre o órgão da palavra. Os audientes apenas transmitem o que ouvem. Eles escutam e falam o que ouvem. Os médiuns falantes, a mediunidade atua sobre a palavra. Então o médium, ele não exprime a sua consciência. O espírito fala usando a boca, o dom da palavra. E muitas vezes fala outras línguas
das quais a inteligência do médium desconhece. O espírito pode falar informações das quais o médium nunca ouviu falar. Ele não está habituado àquele tipo de linguajar. Por exemplo, o médium pode falar chinês sem nunca ter estudado a língua, o mandarim. O médium ele pode falar sobre reações químicas sem nunca antes ter misturado um reagente químico. Então, nesse tipo de mediunidade, o espírito atua sobre a palavra. E muito embora acordado, em estado normal, o médium possa estar, raramente guarda-se lembranças do que dizem. E nesse ponto é importante, porque durante as reuniões do centro espírita, as reuniões que são fechadas para o estudo e para o atendimento dos espíritos sofredores, todos que participam da reunião, eles não devem carregar aqueles pensamentos que foram ali compartilhados dentro da reunião para fora. O que foi comentado ali, geralmente, quando encerra-se a reunião, é como se não houvesse tido aquela reunião, porque todo aquele conhecimento, todas aquelas lembranças ficam dentro, protegido dentro da casa espírita, o local onde é apropriado para estas comunicações. Então, os médios, quando eles escutam, eles podem falar com a psicofonia ou também, escutando, mantendo a sua concentração, eles conseguem escrever. E aí nós temos duas comunicações. A redação, que tem a sua eficiência durante o processo de comunicação, e, em alguns casos, a caligrafia, ela permanece idêntica à do espírito que se comunica, mas de todas essas duas formas de comunicação com o mundo espiritual, a fala, ela é a mais eficiente, ela é mais rápida, é mais clara. Como fica o trabalho, então, utilizando esses recursos dos médiuns nas reuniões de desobsessão? As reuniões de desobsessão são aquelas onde os trabalhadores, os médiuns, eles se reúnem para auxiliar os espíritos sofredores. Mas também participam pessoas que não são dotadas de mediunidade. E essas pessoas podem igualmente se comunicar com os espíritos utilizando-se do intermédio do médium. Então, numa reunião, existirão aqueles que possuem a mediunidade ostensiva, que é aquela que realiza a ponte direta com o mundo espiritual, e aqueles que realizam o esclarecimento. São os esclarecedores. Eles não possuem mediunidade, mas eles estão ali com o intuito de realizar o bem. São pessoas que estudaram, têm o convívio com a casa espírita, foram capacitados durante tempo adequado para que pudessem também, junto com a sua autoridade moral, fazer a comunicação com os espíritos sofredores. E aí vocês perguntam, mas por que esses espíritos sofredores não se comunicam com os próprios espíritos no mundo espiritual? É porque os sofredores, eles precisam se identificar. E eles se identificam com os espíritos que também estão em progresso moral. Então, o esclarecedor, ele está em progresso. É uma pessoa que também apresenta pobrezas morais, mas ele quer mudar, ele quer ser melhor. E os espíritos, eles se reconhecem, eles se identificam muito mais com os seres encarnados para poder se abrir, para poder falar dos seus problemas e conseguir o perdão, para compreender o amor, para perdoar. Então, o recurso do esclarecedor encarnado é um recurso muito útil para aqueles espíritos que estão sofrendo, porque eles estão numa situação muito difícil de ser compreendida. Então, os esclarecedores são muito úteis neste momento de uma reunião de desobsessão.
e no estudo mediúnico. Também existem aqueles médiuns videntes, e nós já estamos um pouco mais do meio para o fim da nossa palestra, do nosso estudo. Os médiuns videntes, eles têm a habilidade de ver os espíritos, mesmo de olhos fechados, porque eles não enxergam os espíritos com os olhos físicos, eles enxergam os espíritos com a alma, que é o espírito encarnado no corpo físico, a alma. Então, mesmo com os olhos fechados, o médium ele é capaz de enxergar o espírito através da vidência. Essa é uma faculdade muito importante no trabalho da casa espírita, pois muitas vezes o médium que escuta, ele não consegue visualizar o espírito que está se comunicando. E o esclarecedor, ele começa a captar informações, mas existem muitos espíritos que estão ali precisando do auxílio, mas eles se esquivam, eles se escondem, eles mentem. E o vidente consegue ver, consegue perceber as intenções desse espírito. E o vidente, ele auxilia o esclarecedor, dizendo: olha, ele está falando isso, mas não é bem assim como ele se apresenta. Somente com esta orientação, o esclarecedor ele consegue melhor conduzir a conversa e auxiliar o espírito que veio em busca de ajuda, mas ele ainda se esquiva ou resiste ao auxílio. Então, a faculdade da vidência, ela é muito útil nas reuniões. Os médiuns videntes são igualmente raros, mas são muito importantes nestas reuniões. Agora, tem casos em que pessoas muito próximas à morte, elas começam a ver pessoas que já faleceram. Então, são chamadas de aparições acidentais. Pessoas que estão internadas muito tempo em hospitais começam a dizer: vi tal pessoa, veio aqui falar comigo. Isso é uma aparição acidental. Não é propriamente dito a mediunidade da vidência. A preparação da recepção daquele espírito que está próximo de desencarnar. Então, parentes dos quais ele amou muito, parentes próximos, vêm para próximo desta pessoa que está próxima a desencarnar para recebê-lo, para fazer esse momento de transição. Então, são as chamadas aparições acidentais. É importante dizer que o médium vidente, que tem as suas faculdades bem orientadas, ele vai ver os espíritos, mas somente quando evocados, que são o chamamento dos espíritos. O médium vidente, quando ele tem a sua faculdade muito bem educada, controlada, esta ferramenta, ele sabe quando usá-la, ele só vai ver esses espíritos no momento adequado. E qual é este momento adequado? Dentro de uma reunião em um centro espírita, no local adequado, sobre prece, sobre concentração e próximo de pessoas que têm a boa intenção de auxiliar na senda divina. Os médiuns sonambúlicos são aqueles que agem sobre seu próprio espírito em momentos sonambúlicos, o sono. Então, o espírito, ele se desprende do corpo físico, ou melhor dizendo, a alma se desprende, fica ligada com um fio no perispírito, mas a alma ela se desprende e ela vai trabalhar. Este médium ele vai ter o seu trabalho neste momento em que ele encontra-se em momentos sonambúlicos, onde ele se emancipou do corpo físico e este médium vai trabalhar durante o sono. Então, é no momento em que a alma se desdobra. Em resumo, o médium sonambúlico, ele exprime o seu próprio pensamento, enquanto outros médiums exprimem o pensamento de outros espíritos. E, por fim, os médiums curadores. Os médiums curadores, eles apresentam este dom porque eles têm um fluido magnético muito intenso. Algumas pessoas têm este poder de curar simplesmente pelo olhar, sem necessidade de tocar. Mas existe sim a concentração, a habilidade de doar o seu fluido magnético, mas ele não faz isso sozinho. No momento em que ocorre a prece deste médium,
espíritos igualmente bem intencionados na cura e também habilidosos na doação do seu fluido, se aproximam e potencializam os efeitos curadores. Então, o médium curador, ele sim, doa muito fluido magnético, é importante, mas a força magnética reside neste trabalho do homem e da potencialização realizada pelo espírito, que se aproxima devido ao chamamento da prece realizada. E agora sim, o último, e também uma mediunidade rara e muito pouco hoje encontrada, porque não mais temos a necessidade desse tipo de mediunidade, a mediunidade dos pneumatográficos. Estes são médiuns capazes de fazer com que sejam redigidos pequenos textos. É a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermédio algum. Somente uma folha de papel, deixada em algum lugar, muitas vezes indicado pelo próprio espírito. Aquela folha fica ali guardada e o médium se concentra e, dependendo do tempo e da habilidade do médium, são possíveis algumas letras, palavras e até mesmo textos, páginas de textos. Esta mediunidade hoje, ela não tem, é rara, não é usada com frequência nas reuniões mediúnicas. Obviamente, então, toda médium, ele tem a sua responsabilidade. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, com objetivos elevados. O seu uso determina-lhe a destinação ao bem, com renúncia e desinteresse pessoal. O médium, ele vai trabalhar para a senda divina, buscando o amor, a caridade. Esse é o intuito da mediunidade que Chico Xavier representou tão bem enquanto encarnado neste mundo. Então, meus amigos, esse era o que eu tinha para apresentar, o nosso tema de estudos. Fiquem em paz, boa noite. Obrigado, Vinícius. Nós podemos agora esperar o Vinícius deixar de compartilhar a tela para a gente poder crescer aqui todo mundo. Isso aí, todo mundo pode se ver, conversar um pouquinho. Né? Boa noite para todos. Boa noite para todo mundo. Boa noite. É importante a gente fazer um estudo, uma avaliação desse tipo de faculdade, porque muita gente quer ser médium, muita gente gosta de ser médium e na verdade, né, quer para aparecer. Quer porque dá status de alguma forma, ou porque é curioso para algumas pessoas. E a proposta da mediunidade não é essa, né? A proposta da mediunidade é praticar o bem, é realizar o bem. Então, em vez das pessoas ficarem dando chilique mediúnico por aí, né? Tremulando, fazendo um monte de coisa, é melhor estudar, dar passe, trabalhar na evangelização, ser eficiente, trabalhar de forma equilibrada onde é possível. Porque às vezes nós não temos a faculdade ostensiva e insistimos. Eu me lembro de há muito tempo, a Regina deve se lembrar disso também, né, Regina? De um companheiro que ficou, assim, muito tempo, na reunião de educação mediúnica do Paulo de Tarso. E aí, quando foi sugerido a ele que ele devia fazer atividades em outros lugares, né, ele ficou aborrecido, porque ele queria continuar na reunião mediúnica, mas era uma reunião de educação mediúnica. Depois de uma década, não tendo nada para demonstrar em termos de faculdade ostensiva, não tinha razão daquela criatura continuar ali. Então fica realmente essa coisa, esse mito de que mediunidade é o trabalho mais importante do centro espírita. Não é. Mediunidade foi muito importante na codificação. O fenômeno mediúnico ele foi muito importante para que as mensagens dos espíritos chegassem para nós naquele momento, como ainda chegam hoje através de médiuns sérios, mensagens boas. Mas também há um monte de médiuns psicógrafos equivocados, fanatizados, né, fascinados por espíritos atrasados, que estão transmitindo obras mediúnicas, mas que não são espíritas. E tem um monte de obra espírita que não precisa ser mediúnica, como os livros do Hermínio Miranda, como livros de autores encarnados que são estudiosos e que podem fazer contribuição muito positiva. Então é importante essa passagem, assim, até porque o Vinícius destacou muito, essa aqui é rara, essa aqui não acontece mais, essa aqui não é mais interessante agora. Numa reunião de desobsessão não dá para colocar qualquer tipo de faculdade. Ela é muito específica, então ou você vai ter clarividente, vai ter clareaudiente, vai ter os esclarecedores, e vai ter os médiuns psicofônicos. Acabou. Nenhum psicógrafo cabe muito numa reunião de desobsessão com a dinâmica que ela tem hoje, porque a gente precisa de uma forma mais rápida de se comunicar com o espírito do que esperar ele escrever,
Ainda mais se for um espírito sofredor, desequilibrado, ele não vai ter condições de escrever. Então é a psicofonia. Quando um auxiliar clarividente é bom, ajuda. O Vinícius escreveu algumas questões que ocorrem até na nossa reunião mediúnica mesmo, de um alerta, um esclarecedor. Olha, não é bem assim como o espírito está encaminhando, não é bem assim como o espírito está dizendo. Por quê? Porque exatamente ao perceber a imagem, ao ter a percepção visual do que está acontecendo, que não é através dos olhos físicos, o clarividente pode algumas vezes desmistificar espíritos mistificadores. Tentar quebrar aquela tentativa de enganar, de iludir o esclarecedor, que pode não ser um médium ostensivo. Às vezes, o Vinícius tocou numa questão que, assim, normalmente o esclarecedor não é um médium ostensivo. Isso é normalmente, não é que tenha que ser sempre assim. Há esclarecedores que também são médiums ostensivos, e aí eles enfrentam um duplo desafio. Eles têm que aprender a controlar a faculdade ostensiva deles e desenvolver a habilidade de esclarecer espíritos sofredores. É mais complicado. É melhor que o esclarecedor não tenha faculdade ostensiva muito pronunciada mesmo. E uma coisa que fica com a questão da mediunidade, que a mediunidade é um convite ao aprimoramento moral, né, Maurício? Essa questão é muito importante, porque a mediunidade, ela não é uma coisa natural do homem. Pode ocorrer em qualquer pessoa, e aí depende da intenção daquela pessoa, do que ela quer fazer com esta ferramenta, né? Com o avanço, o progresso, a intenção do progresso moral, teremos melhores médiuns trabalhando no auxílio dos espíritos sofredores. Isso é muito importante também, e deixar isso muito claro, né? Porque nós temos muitas pessoas que às vezes usam desta ferramenta para uso próprio, né? Para conseguir dinheiro ou para enganar pessoas para conseguir o dinheiro. Então, isso tem que ficar muito atento com essa atitude. E é interessante destacar que a mediunidade é uma faculdade neutra, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? E aí chamar a atenção para uma questão, embora destaque ainda, seja um assunto que ainda desperte muita curiosidade, né, em que as pessoas se sintam muito curiosas para ver fenômenos mediúnicos, eu queria tanto participar de uma reunião, eu queria tanto saber se eu sou médium, o fato de um indivíduo não ter faculdade ostensiva não o torna uma peça menos importante no trabalho espírita, ao contrário. Há muitas atividades em que não ter faculdade ostensiva é muito importante. Então, no trabalho da evangelização, no trabalho administrativo, na divulgação na tribuna, eu fico muito preocupado quando eu vejo médiuns imitando companheiros antigos, de anos, de décadas de trabalho, e na tribuna espírita começa a dar chilique mediúnico, começa a receber espírito. E na maioria das vezes é uma caricatura, não é uma comunicação como a gente, por exemplo, vê quando o Divaldo recebe uma mensagem de conteúdo elevado do Bezerra de Menezes, quando o Raul ainda tinha uma habilidade, um tempo maior na tribuna, né, uma possibilidade maior de trabalhar na tribuna, que agora ele não tem, e ele trazia algumas informações do Espírito Camilo, a gente analisava a comunicação mediúnica pelo conteúdo. Hoje as pessoas querem a forma, querem o chilique mediúnico na tribuna. Isso é péssimo. Desconfiem de palestrantes que dão chilique mediúnico na tribuna, que recebe espírito para poder fazer de conta que ele está falando no lugar dele. Eu tenho muitas desconfianças quando isso acontece. Eu realmente observo isso com muito cuidado. Não nego, pode ser um fenômeno mediúnico autêntico, algumas vezes até de um espírito elevado, mas não é sempre assim. E se a gente observa alguma característica, um companheiro, uma companheira, agindo dessa forma, pode estar muito perto se já não está obsidiado e fascinado. Então é muito importante estar atento. Fulano é um palestrante maravilhoso, do meio da palestra para frente o espírito fala no lugar dele. Significa que ele só estudou metade da palestra. O resto ele está precisando contar com a ajuda dos espíritos. Então tem alguma coisa errada aí. Ou a gente é trabalhador da tribuna espírita e faz divulgação, ou é médium em reunião mediúnica. Juntar as duas coisas não é legal. Não faz uma boa mistura. Não é feijão com arroz, gente. Feijão com arroz é que é boa mistura. Sim, e os trabalhos que nós temos na casa são muito diversos, né, Maurício? A visita no asilo é uma atividade que faz muito bem. E ali somos ouvidos daqueles senhores que precisam de companhia. Estamos fazendo muito bem ali, né, para estas pessoas. Tem muito trabalho para ser feito na casa espírita. E a casa, ela está sempre de portas abertas para receber as pessoas que querem trabalhar. Então, há sempre trabalho, né? Há sempre trabalho. Agora, o movimento de busca do trabalho, aí
é uma decisão pessoal. O centro espírita, ele está sempre à disposição para auxiliar, para esclarecimentos, mas também temos muito trabalho e precisamos de todos. Isso é importante. Durante alguns anos já que eu participo do Centro Espírita, eu sempre venho pouquinho a pouco aumentando as atividades, me envolvendo, e eu vejo o quanto isso vem me fazendo bem ao longo dos anos. Maurício, acho que já fez aí um certo tempo que a gente tem esse convívio, é um convívio de família, várias semanas espíritas que ocorreram, e a cada dia esse laço com o Centro Espírita aumenta e nos faz muito bem se envolver com essa atividade. Então é um convite a todos ao trabalho na Casa Espírita. É isso mesmo, né? E assim, entender, por exemplo, como você citou a questão da visita ao asilo. Nesses momentos em que nós estamos agindo no bem, qualquer que seja a atividade, nós estamos sendo médiuns, embora não sejamos médiuns ostensivos. Não é o visitante que senta lá na cama do idoso, que segura na mãozinha dele, está dando passe, está sendo o intermediário do benfeitor espiritual daquele idoso para dar uma boa palavra, para fazer se sentir consolado. A mesma coisa com o evangelizador. Evangelizadores são médiuns não ostensivos e frequentemente são médiuns dos guias de todas aquelas crianças ali. Por mais encapetadas que algumas sejam, elas têm benfeitores espirituais, tá? Elas têm guia, tá? Que querem o bem delas. Então, o evangelizador passa a ser essa ponte, porque às vezes a criança está num nível de agitação tamanha que não abre acesso para a comunicação do seu benfeitor espiritual. E o evangelizador faz esse papel. Faz chegar até ela a observação. Faz chegar até aquela criança que está necessitando uma palavra de carinho. Isso é ser médium, isso é ser intermediário. Não fiquemos presos apenas à ideia da reunião mediúnica. Tem gente que não encontra oportunidade de trabalho em reunião mediúnica num centro, vai embora e vai procurar outro, até conseguir uma reunião mediúnica onde ele possa se enfiar. E aí é muito complicado, porque se é uma criatura desequilibrada, ela só vai conseguir espaço para trabalhar numa reunião mediúnica desequilibrada. E aí vai aumentar o desequilíbrio de todo mundo. Vai aumentar o desequilíbrio dela, vai aumentar o desequilíbrio da reunião, vai aumentar o desequilíbrio da casa. Então a gente prefere, pelo menos lá no Paulo de Tarso, a gente prefere ser mais cauteloso, ser mais cuidadoso. O acesso à reunião de educação mediúnica, ele é mais franqueado, é verdade, porque a gente está ali investigando, a gente está ali estudando, a gente associa muito o estudo teórico com a parte prática. Agora, a reunião de desobsessão, não. A reunião de desobsessão só para os que estiverem realmente qualificados, para os que se esforçaram por qualificar por isso. Porque às vezes há indivíduos que têm a faculdade ostensiva, mas assim, eu sou médio de berço. É assim mesmo que a minha mediunidade, não tem como mudar. Esse não vai para a reunião de desobsessão do Paulo de Tarso. Se ele não soubesse educar para ir para a reunião, ele não vai. E quem não teve acesso, porque não tem a faculdade ostensiva, não se sinta excluído. Encontre uma outra atividade na Casa Espírita para a qual tenha talento, com a qual possa colaborar. E assim nós vamos fazer uma casa mais forte, uma casa mais dinâmica, uma casa com mais oportunidade de trabalho no bem para todo mundo, certo? Mais algum comentário, pessoal? Mais alguma observação, Vê? Não? Então, gente, acho que a gente pode caminhar para o encerramento, né? Se ninguém tem nada para comentar, já são 8:55. Eu agradeço a vocês todos. Nós vamos, na semana que vem, ter o estudo da nossa companheira Denise, que é no dia 29. Aproveitar esse momento para lembrar de continuarmos orando, continuarmos nos cuidando. A pandemia está aí fora. As notícias que chegam da Europa mostram muito bem que pode estar aguardando o Brasil uma outra onda mais violenta, mais forte de contaminações. Então não sejamos descuidados, não nos percamos em brigas políticas que impeçam a gente de fazer acesso e ter uso de uma medicação que possa nos proteger. Tá? Vacina não é uma questão política, vacina é uma questão de saúde, lembrem-se disso. Por mais estúpidos que sejam os nossos dirigentes, e é essa a palavra que cabe nesse momento, por mais equivocados que sejam os seguidores, aquelas criaturas que vêm fazendo fã-clube de político, vacina é uma questão de ciência, é uma questão de saúde, não é uma questão de política. Então estejamos atentos, sem contar que vacina também passa a ser, do ponto de vista de uma pandemia, uma obrigação de todos nós. Porque uma pessoa que esteja vacinada, ela deixa de ser transmissora e deixa de ser vetor da doença para muitas outras. Então não sejamos tolos. Não nos iludamos com falácias de políticos por aí, tá bom? E a gente vai seguindo, então, caminhando para o encerramento. Hoje eu vou pedir a Renata para fazer a prece de encerramento. Abre seu microfone aí e encerra para nós, Renatinha. Vamos lá. Obrigada pela oportunidade. Vamos juntar os nossos pensamentos na figura do Mestre Jesus sorrindo para nós e vamos dizer assim: Senhor,
Muito obrigada, Senhor, por mais um momento de estudo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, que nós possamos ter uma semana de paz, que cada um de nós possa ter o coração voltado para Ti, Senhor, e que a gente possa, assim, estar aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo. Muito obrigada e graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos, um grande abraço, muita paz e se cuidem, hein? Cuidem de vocês e daqueles que vocês amam. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.